despontou mesmo a nível de criação, até de coordenação, né, a nível de rede, né? O IEMA hoje tem uma coordenação aeroespacial. O Então, professor, assim, meio parada. O senhor também participou daquele do CANSAT, né? Isso está falando do satélite lançado, né? Aquele desafio que teve lá daquela formação que eu acho que não era para física e matemática. Eu pedi demais para participar, mas era só física e matemática. E o senhor lançou, no caso, o satélite, né? Foi assim, a formação, né? A gente não participou também, porque eu sou da geografia. Só que quando foi no final do ano, eu conheci o Christophe, né, o nono, e o Roberto, lá em São José dos Campos, na 15ª Jornada Espacial. Então, a formação que eles deram aqui, que eu não pude participar, eu já participei em um outro formato, muito melhor, muito mais ampla, lá no CTA, né, o Centro Tecnológico de Aeronáutica. E daí, a cúpula lá, os caras que vieram aqui, que comandam mesmo o Programa Espacial Brasileiro, foi engraçado que um disse assim, rapaz, vocês gastam dinheiro da porra e não fazem nada. Os caras trouxeram o Marcos Ponte, trouxeram os melhores cientistas do INPE e não fizeram nada, né? E aí Walter ficou com a missão, mano, de incentivar. Quando eu vim de São Paulo, né, foi com essa missão de lançar, nem que seja com gás hélio, com balão de festinha, mas teria que ser lançado, porque já estávamos entrando no descrédito no eixo Rio-São Paulo. A nossa instituição. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma réplica do primeiro satélite brasileiro de rastreamento terrestre, que a Agência Espacial Brasileira dispõe, né? E aí eu montei ele todinho. Aqui, as peças dele. Ele vem em um cartaz, vem um kit, né? E aí eu montei esse kit e lancei com gás hélio, com 5 balões de festinha com gás hélio, e daí a coisa avançou mais ainda, entendeu? Daí os meninos criaram vergonha na cara e fizeram logo o CANSAT, que é um satélite feito com sucatas, aprovaram no INPE, né? Mas aí a gente deu uma parada aí também devido à pandemia, tá bom? Está um pouco parado as coisas, mas o IEMA tem um projeto realmente aprovado no INPE, do CANSAT, e a gente não submeteu o foguete a propelente sólido, um foguete metros de altitude, porque eu teria que estar mais vinculado, mais próximo da coordenação da UEMA e da UFMA. Aliás, nem era preciso, porque o IEMA é uma instituição de nível superior, e eu não me atentei para isso e não submeti. A gente só precisava se reunir e submeter o nosso foguete à Agência Espacial Brasileira. Mas aí, foguete universitário. O IEMA não é nível universitário? É. Entendeu? E a gente, nessa dúvida, não submetemos um projeto, mas a gente tem um real projeto de um foguete a 6.000 metros de altitude, entendeu? Esse foguete, a gente fez um motor dele já fez a tubeira, já fez a tampa, já fez testes estáticos, entendeu? O bicho aí tá pronto para voar, tá certo? Interessante, interessante. Pois é, a gente não enviou para a agência espacial porque o IEMA ainda até então, eu fiquei sabendo agora com o reitor, né? O novo reitor, que o IEMA é uma instituição de nível superior. Pô. Eles vão colocar cursos de nível superior aqui no IEMA. Entendeu? Então a gente poderia sim submeter qualquer foguete a nível universitário. Ah, sim. Pois é. E aí eu ainda fui na UEMA ainda, totalmente desarticulado, o grupo de foguete de lá. Aqui no IEMA também está muito desarticulado a coisa no grupo de foguetes, né? A gente perdeu o apoio, a gente perdeu o incentivo, né? E aí ficou muito difícil ainda para mim me dedicar ao foguete e aos satélites, tá bom? Hoje a gente
voltou, né, para a sala de aula. Hoje eu estou em sala de aula, normal, como professor de geografia. Tá bom? A coordenação espacial acabou, professor. Estou lhe entendendo. Essa que foi a história, entendeu? Eu vi essa sua indignação no grupo. Eu acho que foi ano passado, não foi? Que o senhor foi perguntar na época, eu acho que era com o Jonathan, não é isso? Uhum. E aí eles meio que abandonaram a coisa, assim, né? Foi. Esse aqui é o problema, né? Essa questão desse pessoal não leva. Eu tenho um amigo meu que ele sempre fala assim, poxa, vocês do IEMA têm muitos trabalhos bons, excelentes, fora do normal, excepcionais, mas o problema é que ainda não estão, assim, a instituição não está levando a sério, não está dando continuidade a esses trabalhos. É só assim, fazer, apresentar, prêmio, ok, acabou. Bota na caixa, guarda e pronto. Né? Mas o programa espacial, né? Tu pode observar que ele, aqui no Maranhão, ele já estava a nível universitário, né? Com a criação do curso de mestrado, o curso de engenharia aeroespacial, na UEMA, na UFMA, né? E na UFMA, eles já estão também fazendo um CubeSat, um foguete a propelente sólido. E aqui na rede estadual, né, no IEMA, a gente vem trabalhando com tecnologias de foguete, com iniciação em tecnologias de foguetes, tecnologias aeroespaciais, né? Então, a gente dá a noção para os alunos de construção de bases de lançamento de foguete, construção de foguetes, tanto a PET quanto a propelente sólido, e fazemos lançamentos. Tá bom? A gente lança foguete, a gente tem bons resultados lá fora. E quando o IEMA é respeitado na jornada de foguetes, mano, no Rio de Janeiro. Quando vê a equipe do IEMA, nego já sabe que tem coisa ali que tem surpresa. Entendeu? Porque o tiro que nego já dão aqui, a gente trabalhou muito, a gente teve que inovar bastante para ser campeão no Rio de Janeiro, né? A gente não aguentava mais ficar em segundo lugar, né? Isso aí foi uma cobrança também da reitoria, né? Então, esse trabalho de todos nós lá em Axixá deu esse resultado. Entendeu? Professor, só poderia... Não foi só o professor Walter, pô. Só eu não conseguia. Isso aí não. não, é por isso que eu agregar o máximo que eu falei para os alunos. Eu falei, olha, o que eu puder de agregar pessoas para que vocês tenham sucesso, eu vou fazer. Eu sozinho não dá para mim. Eu não tenho essa competência de, né, é o coordenador, é o professor que está participando, é o outro professor de física, o outro. Não tem essa história de dizer assim, não, a minha estrela sozinha dá, não dá. Né? O aluno também, com o protagonismo dele, não é isso? Então, eu creio que quanto mais pessoas a gente agregar, porque Bacabeira já não aguenta mais ficar em segundo lugar também, não. Né? A primeira vez a gente foi, segundo lugar, beleza, não sabia de nada. Aí depois, os outros anos seguintes também ficamos em segundo lugar, né? E aí não conseguimos romper com essa barreira aí desses 120 metros aí, 130 metros. Né? Certo. Então, a gente precisa, né, superar essa barreira aí dos 200 metros, tá bom? Fazer um lançamento melhor para chegar no Rio de Janeiro, né? Ficar entre as equipes campeões, né? E eu estou disposto a participar da equipe de vocês. Eu não vejo mais a UP Ribamar, na qual eu estou lotado, a UP Axixá, não, eu vejo o IEMA Bacabeira, né? Então, eu sou professor de foguetes, certo? O que eu puder, lá em Ribamar, eu sou um colaborador, bom. A gente está preparando o professor de física, o Wallace, para ir lá no Rio de Janeiro e trazer o ouro para São José de Ribamar, que também está no prejuízo. Entendeu? Se gastou muito em Ribamar, se gastou muito em Bacabeira, e a gente ainda não fez um bom lançamento no Rio de Janeiro. Tá bom? Então, a gente precisa, esse ano, dar um tiro de canhão lá no Rio de Janeiro. O IEMA, Bacabeira.
tá bom? Então, vamos montar uma estratégia para isso. Vamos verificar o que está faltando lá nesse foguete. Vocês não gostam de empinar pipa agora no outono, soltar uma pipa, né? Se a pipa estiver pesada, ela não vai nem voar, mano. Foguete não gosta de peso. O foguete tem que ser muito leve. Entendeu? Agora, lógico, bem distribuído, né? O centro de massa, o centro de pressão, entendeu? Para ele poder fazer um voo, uma trajetória perfeita, tá bom? Uma boa aerodinâmica nesse foguete. São muitos testes. A gente fez mais de 200 lançamentos, professor. Muito teste mesmo. A gente gastou muito. O IEMA investiu muito lá em Axixá. Também, como eu te falo, não foi eles focaram lá pra gente, entendeu? Como a gente estava dando resultado, então eles praticamente, ó, é aqui que vai a coisa mesmo. Também teve isso aí também lá, né? A gente teve muito incentivo, muito apoio da direção, né? De ensino, da reitoria, isso aí foi bom pra gente, né? E construir o foguete. Hoje para mim, ninguém tem foguete no IEMA, pô. Ninguém. E todos esses foguetes que foram lançados no Rio de Janeiro, que ficaram com a medalha de ouro, estão obsoletos, pô. Ficou para trás já. Acabou esses foguetes. Foi o que aconteceu em Axixá. Axixá foi campeão, né, no Rio de Janeiro. Aí eu digo, vamos quebrar o recorde agora. E os meninos não avançaram muito, porque começou a ter intriga, né, dentro do GEA, né, que era o grupo de estudos aeroespaciais, o grupo se dividiu, e o resultado foi, lógico, como o Axixá já estava dominando muito esse lançamento, eles ficam entre os 3 melhores, pô. Mas a gente tinha condição de quebrar esse recorde já, que foi o último ano que a gente foi para o Rio de Janeiro. Matões, mano, o que parou o foguete de Matões foi uma palmeira lá, mano. Quase derruba a palmeira. O cara fez uma base, se tu vê a base do pessoal de Matões, meu amigo. Entendeu? Toda empregada, toda uma engenharia, moço. O foguete deles também é muito bom. Entendeu? Então, a equipe de Matões, ela tem condições de chegar no Rio de Janeiro e lutar pelo recorde. É isso que é o objetivo do IEMA. Isso que é o objetivo da coordenação espacial, pô. Entendeu? Era ficar sempre entre os melhores do Brasil em foguetes e em satélites. Entendeu? A gente tem condição, rapaz, de fazer um foguete, lançar de Alcântara. Nós temos bons professores aqui, bons técnicos. É só montar a equipe e pronto, vamos trabalhar. Vamos correr atrás, chama o cientista de fora. Tu tá com dúvida? Chama o professor Dalton, lá do IAEMOS, que é doutor em foguete, é o homem que faz os foguetes. Todos eles conhecem o IEMA. Todos os cientistas brasileiros que trabalham com foguete, os caras de ponta em São Paulo, Rio de Janeiro, conhecem o IEMA, a nossa instituição. Tá bom? Então a gente foi lá e representou bem lógico que eu vi o trabalho de Bacabeira. A primeira vez que eu vi a dificuldade lá foi no Rio de Janeiro, da equipe, foi colocar o combustível dentro do foguete, pô. Eles ainda não estavam dominando isso. Entendeu? Que a gente usava uma camisinha. Para a gente chegar a essa técnica, pô, a gente passou muito mais de 3 meses, pô, estudando, testando. Pô. Rapaz, a gente passou um mês. Um mês, mais ou menos, não foi? Porque a gente não tinha técnica, não tinha nada, pô. Entendeu? A gente passou um tempo aí até que a gente conseguiu. E o que acontece hoje, professor? Essa técnica não dá mais. Não é mais essa técnica. Com essa técnica, tu chega à medalha de ouro, mas tu não chega ao recorde. Entendeu? A gente chegou à medalha de ouro com o PET 2 litros retornável, mas tu não chega ao recorde com essa garrafa. Aquilo que eu te falo, é outra base, é outro foguete, é outra jornada de foguete, moço.
Tu trabalha tanto, chega lá, teu foguete não sai nem da base, moço. Tu vê menino chorando lá, moço. Entendeu? Então, o que vocês precisarem, nós vamos estar repassando para vocês em técnicas. Técnica de vedação. Tem que ser feito a peça, pô. Tem que ser feito o rabo de tatu. Feito de nylon, para poder vedar. Aí quando eu levei lá para Matões, a equipe de Axixá queria me matar. Caraca, mano, como é que tu passa, Valdo, essa... Eu digo, meu irmão, eu sou IEMA, eu não sou UP Axixá. Prova disso que eu não estou mais em Axixá. O que teve foi um entendimento do professor Elinaldo a respeito da aeroespacial, que eu não posso mudar, pô. Entendeu? E eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu só faço o que eu gosto de fazer. Eu me sinto super bem. Eu já estou com 25 anos de sala de aula, moço. Eu não entrei agora no estado, não. Entendeu? Eu sou professor já bem antigo, já. Certo? E aí, pessoal, para vedar essa fuga de pressão. Se tu tiver fuga de pressão, tu não consegue ficar entre os campeões no Rio de Janeiro. Os caras lá lançam muito, pô. É verdade, é verdade. A Sara estava perguntando aqui, né, da questão do foguete amassado. É o que o professor está falando aí desde que ele começou, né? A questão da pipa, né? Tu tem um foguete amassado, na hora que ele sair pressurizado, ele vai sair totalmente errado. Ele vai pegar uma trajetória aí totalmente descontrolada e vai acabar... O foguete amassado, ele vai explodir, pô. Né? Não é? Não tem condição. Né? E a outra aqui, deixa eu ver qual é a outra questão. Eu acho que é isso mesmo. E essa questão que eu falei para vocês têm que se acostumar, como o professor falou. O outro nível não é mais essa garrafinha PET que a gente conhece de Coca-Cola, é uma retornável, né? Que ela aguenta a pressão justamente para passar desses 100 e poucos metros, né? Porque vocês vão ter que lançar com 180 PSI a 200 PSI lá no manômetro. A gente tem que fazer esse cálculo, professor, porque não pode sobrar uma gota de combustível dentro do foguete. Esse combustível tem que queimar todinho. Então, qual é a medida de combustível que eu vou utilizar para me atingir 180 PSI? Porque tu lançando com 150 PSI, com um bom foguete, tu fica entre os campeões. Agora, se teu foguete for pesado, moço, como aquilo que eu te falo, da aerodinâmica, entendeu? A questão de você fazer um bom foguete, né? O foguete que voa mais longe é o da retornável de 1,5 litro. Entendeu? Não tem retornável de 1,5 litro. Eu já procurei, foi o Brasil todinho. A equipe de Sorocaba, São Paulo, que está com recorde atualmente de 363 metros, eles fizeram a garrafa dele, pô. Nós vamos mandar confeccionar nossas garrafas para levar para o Rio de Janeiro. Quem for, a equipe que for para o Rio de Janeiro. Eu não sei nem se eu vou estar envolvido ainda, professor, porque já aconteceu o que aconteceu aí, né, na aeroespacial, mas ainda estou trabalhando, porque eu tenho uma eletiva, né, e você me convidou para me ajudar a equipe, então a gente vai continuar. Tá bom? Então, a garrafa é retornável. Por enquanto, vocês vão usando a de 2 litros retornável. Tá certo? E aí, como tanque. Tá bom? Eu também uso o vinho São Brás, eu uso a taça de champanhe para fazer a coifa do foguete, né? Eu uso a capa de caderno rígido. Os materiais têm que ser mais leve possível. Entendeu? Não adianta fazer um foguete pesado. É verdade. O Célio estava me falando na vez que ele foi, que o foguete campeão, eu acho que não sei se foi esse que foi o recordista, que o foguete ele colocava na mão, né, na palma da mão, girava e o foguete ficava girando, tipo um peão, né?
Então, quanto menos coisas vocês colocarem para ele ficar pesado, melhor, certo? A vez que a gente foi, eu deixei os alunos totalmente, assim, eu dei o suporte para eles, né? Só que ele disse assim, professor, a gente vai fazer o melhor foguete que o senhor já viu. Aí eu, beleza, né? Surpresa. Aí eu, beleza, eles fizeram o foguete, botaram na bolsa, né? E aí levaram para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei na apresentação, né, lá em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, eis que eles tiram o foguete tinha, se eu não me engano, 6 aletas. Imagine a minha cara como ficou. 6 aletas. Aí o professor João Canário, 6 aletas? É possível? Vocês acham que ele vai voar? Mas não, mas isso aqui tá. Eu falei, eita, droga. Já estava feito, eu deixei também, né? Aí tinha essa questão também do arrasto, né? Um foguete com 6 aletas, que vai pegar um arrasto maior e não vai voar tanto. Assim, né? Os matões é só 3 aletas lá. Tem isso aí também, galera. A equipe de matões lança só com 3. Entendeu? Então, a gente precisa fazer um bom foguete, entendeu? Um foguete leve, né? Com centro de pressão, centro de massa bem definido, bem distribuídos, entendeu? Um foguete com uma boa aerodinâmica e fazer muitos lançamentos, muitos testes. Como eu estou te falando, como é que tu vai atingir lá 180, 200 PSI para te poder puxar o gatilho, para o teu foguete voar mais de 200 metros, entendeu? Com 150 PSI, mas tu tendo um bom foguete, tu consegue. Teve um professor de química lá da UPXX, ele está até lá no grupo, você poderia pedir, professor, esse cálculo aí para a gente atingir 200 PSI. Eu vou pedir lá no grupo FogSat. Quem pode fazer esse cálculo para a gente atingir 200 PSI? Dá para fazer. Estequiométrico. Dá para fazer o cálculo estequiométrico, sim. Dá para fazer. Porque essa questão é química, né, que o senhor está falando. Assim, tem muito aluno que bota desproporcional e o que acontece? Fica um caldo grosso dentro do foguete. E esse caldo acaba por arrastar o foguete para o solo. Então, o correto seria esses dois combustíveis, vinagre e bicarbonato, reagirem integralmente, produzindo o gás carbônico, né? E o restante da reação. Aí sim a coisa seria melhor. Agora, se ficar material, se ficar uma solução saturada, o que vai acontecer? Esse foguete, ele fatalmente vai cair mais cedo. Né? Se a reação estiver perfeita, ele vai um pouquinho mais para frente. Pois é, isso aí é uma das técnicas. Mas o peso lá da camisinha, né, que a gente, como eu te falei, que ficou uma técnica já ultrapassada, porque sim. Ela gera um peso dentro do foguete. Então, a gente faz um tanque aqui na base, entendeu? Aí da base, a gente derrama para dentro do foguete para acontecer a reação, mas sem a camisinha mais. A camisinha já deram um atrapalho também. Né? Para a questão, eu estou te falando para ficar entre os 3 melhores lá no Rio. Né? Se eu chamar aqui só o nosso colaborador aqui. Opa, quer falar alguma coisa? Na questão desse tanque aí que você falou, tu pode me explicar como que ele é feito assim, a técnica que vocês usam? Eu não entendi. Tu escutou aí, professor Antônio Carlos? Liga o teu áudio. Ele está querendo saber a questão da construção desse tanque, como é que é feita essa questão do tanque, que o senhor está falando. A gente vai colocar o tanque na vara de lançamento, entendeu? A vara de lançamento, e a gente vai colocar um tanque que pegue esse combustível para a gente poder passar para o foguete, tá bom? A gente vai colocar na vara de lançamento. Os meninos lá de Axixá já fizeram dessa forma também. E tem que desenhar, né, essa base, né? Uma nova base. Tá certo? A gente vai fazer na vara de lançamento, na base. Na base a gente coloca o tanque. Tá bom? Porque eu acho melhor não colocar mais com camisinha. Né? Só mais uma dúvida. Na questão... O senhor está me ouvindo bem? Tô. Na questão da vedação, qual o material assim, que o senhor recomenda para a gente utilizar na vedação? É o nylon. Você compra o nylon e manda fazer no torneiro mecânico a peça para teu tanque.
entendeu? Vamos dizer, o tanque de combustível ele tem que ser uma vedação perfeita, não pode ter fuga de pressão. O teu foguete vai ficar lá, tu já botou o combustível, tu já fez o cálculo estaquiometro, ele vai dar 200 PSI. Na hora que atingir esse 200 PSI, tu vai puxar teu gatilho. Porque, Entendeu? tipo assim, foi ano passado. Aí eu e meus amigos, a gente fez um projeto bacana, né? Aí fez a vedação lá e tal. Mas aí o nosso foguete, que foi o que, por incrível que pareça, ele foi o que, nosso primeiro lançamento foi o que deixou a gente na frente de todos, antes de lançar a segunda vez. Todo mundo foi lançando e nós a continuar na frente, só no primeiro lançamento. Aí tinha vazado, entendeu? Imagina se não tivesse vazado. Aí quando já Se deu no segundo tivesse vazado, ia lançamento, voar 2 vezes isso aí. Pois é, então tu precisa fazer a vedação, tu viu aí, né? Então, teu foguete teve um bom voo e ele estava vazando pressão, estava tendo fuga de pressão, meu amigo. Se tu lança um foguete desse sem fuga de pressão, pô, tu ia praticamente dobrar esse alcance que tu teve aí. Então, esse foguete é muito bom, esse foguete que tu fez aí, é bom a gente tentar fazer esse desenho de novo desse mesmo foguete, ver esses materiais e testar ele sem vazamento. E daí a gente ia melhorando esse foguete até chegar aos 300 metros, até chegar lá o recorde. Mas a gente já tem um bom caminho aqui com vocês, viu? Gostei aí. Professor. A vedação, só um minutinho, a vedação é com nylon. Pois não, fala, Vitória. Então, assim, a gente tem que usar o balão do que a camisinha ou tem que usar a camisinha no lugar do balão? Como assim? Essa parte Nós que eu não vamos entendi. usar nem camisinha nem balão mais não. Não existe mais não, isso. Nem um nem outro, né? A camisinha até ainda vai para a gente botar combustível dentro do foguete, porque a gente ainda não tem a base. Nós não temos uma base com um tanque. Nós não vamos construir uma base com esse tanque. Enquanto você não tem o tanque aqui fora do foguete, você vai colocar com camisinha. Só que está sendo muito criticado a equipe do IEMA no Rio de Janeiro com essa técnica, porque usa tipo assim, os meninos estavam botando um bisturi na ponta da vara de lançamento para poder furar a camisinha. E se alguém se corta, sai sangue. Entendeu? Então, essa questão de furar, né, esse material que perfura um avaliador lá na Mobfog pode simplesmente cancelar todo o teu projeto por causa dessa técnica aí de perfurar. E se perfura teu braço, se perfura tua barriga, se corta, se sai sangue. Então, por esse motivo é que eu acho que nós não devemos mais usar essa técnica, também pela segurança. Entendeu? Porque tava, de vez em quando um passava o dedo na navalha lá e cortava o dedo, lá em Axixá. Professor, então como é que vai funcionar isso daí, então? Não vamos usar nem o balão e nem a camisinha? Ó, o balão, para colocar o contrapeso, a gente pode colocar a massinha de modelar. Mas esse peso lá na coifa do foguete, lá na ponta do foguete, que é com balão, não sei se vocês colocam o balão, não, isso aí tira totalmente a estabilidade do foguete. O balão com água, ele vai ficar batendo assim, ó, trepidando dentro da coifa do foguete, ele vai ficar trepidando. Isso aqui, ó. Ah, tá, você tá falando do peso na frente, né? O peso na frente. O peso na frente, a gente vai mandar fazer no torneiro mecânico. Com nylon. Ah, sim. Eu posso fazer a ponta do foguete com o mesmo material que eu vou usar para vedar o foguete, o nylon. Ou então eu posso fazer mesmo só com aço lá para dar esse contrapeso, para dar estabilidade no plano de voo. Mas o balão que tu te refere, se for para colocar na coifa, isso aí não tem mais como fazer, não. Isso aí é inadmissível. E a vedação que você está falando, para não colocar mais o combustível com a camisinha, a gente vai continuar colocando camisinha, porque a gente ainda não tem uma base para competir. Pô. Nós não temos base para competir, para chegar lá no Rio de Janeiro e vencer a equipe do Paraná. Eu estou falando do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Entendeu?
Então, a gente precisa fazer a base com o tanque fora. Mas vamos dar uns tiros ainda, vamos fazer muito lançamento ainda usando a camisinha. Né? Lógico, se eu chegar para fazer o lançamento, teu foguete está lá com um balão, na ponta eu vou lançar, mas no próximo lançamento eu vou dizer, ó, coloca a massinha de modelar, fica melhor, a mocinha de modelar no lugar do balão. A gente usa a massinha no último lançamento. Fica melhor. Tá bom? E a vedação, eu vou aqui rapidinho pegar a vedação para vocês. Professor, conversa aqui com eles que eu vou mostrar a peça que a gente veda. Tá bom, eu vou chamar aqui o professor Magno. Cadê tu, Magno? Meu patrão? Oi, tá me escutando? Meu patrão, estou escutando. É porque a conexão aqui tá ruim. Gente, o professor Magno aqui também é nosso colaborador, certo? Professor de física, né? Ele está aqui para somar com a gente, certo? E aí, professor, deixa aqui para o senhor aí, para o senhor poder fazer suas considerações aí, né, com os alunos, né, que eles estão aí bem ansiosos, né, para a questão do foguete, né? E aí, deixar a palavra com o senhor aí, você pode ficar à vontade. Oi, gente, boa tarde. Estão me escutando? Sim, professor. Tentando tirar esta câmera aqui, mas está complicado. Bom, gente, como o professor aí está falando, o professor Walter, são os detalhes que vão fazer o diferencial para os nossos foguetes. Uma coisa tenho em mente, nós já temos, caso vocês, né, já tenham experiências de eventos passados, você já tem bons resultados, você já tem uma base muito sólida, pelo que eu tenho ouvido, pelo que eu tenho conversado, tanto com o professor Carlos Júnior, como os demais da equipe. Então, não há necessidade de vocês estarem inseguros. O que o professor Walter está trazendo é justamente uma melhoria no que você já tem. E essa melhoria são esses detalhes que vão fazer com que os nossos foguetes alcancem aí a distância que a gente está querendo. São detalhes que a gente vai precisar ter muita atenção. E eu tinha comentado na participação passada, eu escutei o professor comentando e volto a comentar novamente. A gente vai precisar de muito lançamento, de fazer bastante teste, fazer bastante experimentos, porque ao colocarmos, por exemplo, as nossas aletas, nós vamos estar fazendo aí o posicionamento para diminuir o arrasto. Quando estivermos colocando aí os tanques do foguete, a gente vai estar fazendo, obviamente, aí a adaptação para que ele fique totalmente aerodinâmico e que faça com que o foguete alcance maiores distâncias. Mesma coisa desse contrapeso aí na ponta. Então, o que a gente vai precisar, realmente, é desse trabalho, dessa dedicação. Eu, como falei, né, tem eu de física, o professor Célio também de física, que a gente vai estar aí trabalhando diretamente na construção, na parte mecânica mesmo, né, da questão dessas aletas, do arrasto, do posicionamento, da aerodinâmica do foguete, fazendo os testes, verificando o alcance, né, junto aí com o pessoal da química, fazendo o cálculo aí do combustível, essa entrada do combustível do tanque para o foguete, tudo isso a gente vai estar fazendo. E o que a gente vai querer de vocês, enquanto alunos, é essa dedicação que vocês vão realmente precisar. Se a meta é trazer a medalha de ouro para a nossa unidade, a gente vai precisar ter dedicação. No começo, assim que eu comecei com foguetes, há muito tempo, era justamente desse modelo aí, com propulsão química. Depois eu passei por propulsão pneumática, com aquela bomba de pneu de encher bicicleta, e estou retornando agora com vocês para essa propulsão química, e a gente só precisa acertar o combustível, a parte química, com a aerodinâmica do foguete, a parte de física. E a nossa alegria, pelo menos a minha alegria, eu fico feliz, satisfeito, porque eu sei que eu tenho vocês aí que já são calejados nesse assunto, né? Tem toda a equipe de coordenação, que já trouxeram boas medalhas, mas nós queremos a medalha de ouro. Então, é isso que a gente vai precisar.
Tanto é que eu me coloquei à disposição de vocês desde já, também o professor Carlos Júnior, o professor Aécio, de vocês podem estar me procurando para a gente estar estudando isso, para a gente estar lendo isso, para a gente estar verificando a aerodinâmica de foguete. E assim que possível, acho que vai ser assim, né, professor? A gente vai estar podendo se reunir para construir assim que possível, para a parte prática, para a gente poder lançar, para a gente fazer esse estudo, fazer análise de uma base que vai nos proporcionar aí a acoplagem desse foguete, também o seu lançamento na hora certa, com a pressão certa. Tudo que a gente precisa gente, reunir a aerodinâmica do foguete, isso parte da construção, isso parte desde a escolha do material, desde a escolha da garrafa, desde a escolha do material para construir a aleta, desde o material que a gente vai utilizar para cortar o foguete, cortar as aletas, não pode ter rebarba, porque senão aumenta arrasto, o tipo de colagem que a gente vai estar utilizando, tudo isso. Passando pelo cálculo do combustível, que a gente precisa ter aí essa mesclagem certa, tanto do fermento quanto do vinagre, para a gente poder ter a melhor reação, para juntando os dois a gente poder voar. Mas isso é uma coisa que a gente começa antes. Essa construção do foguete, a gente começa antes com o estudo do que a gente vai estar fazendo. O estudo de aerodinâmica, o estudo dessa reação química, o que é reação, como melhor fazer essa reação, tudo isso a gente precisa fazer. E nós temos, pelo que eu estou entendendo aqui, percebendo, nós temos material suficiente, tanto humano quanto de estudo, naquele drive lá que o professor Aécio passou o link, tem material, já deu uma olhada, deu uma lida, tá? Tem bastante coisa boa e interessante para a gente estar lendo e estar estudando. Agora vocês vão ter que dar aquele esforço a mais, né? Como a gente diz, aquele plus, para a gente poder aí melhorar bastante os nossos lançamentos, trazer essa medalha de ouro. Mas no mais, como já disse o professor Carlos Júnior, estou à disposição e quando precisar, gente, é só chamar. Estou aqui, seja como professor para ajudar na aula de física, seja como serviço braçal para fazer, para cortar, para ir atrás, a gente verifica, viu? Estou à disposição. Beleza, professor. Professor Magno, ele está finalizando o mestrado dele, então, em alguns momentos, ele pode estar ocupado, mas ele sempre foi solícito com a gente, pessoal. Vocês viram aí, né? Eu já passar aqui a palavra para o professor Walter de novo, para ele continuar falando sobre a questão do foguete. E eu creio que os que participaram do ano passado estão estranhando um pouco, né? Porque, na verdade, o professor Walter está num nível um pouco maior, então por isso que a gente está estranhando, né? Por isso que eu chamei ele, para a gente poder se encaixar esse nível também de base, porque o que mais arrebentou ano passado, né, foi a questão da base, né? Na hora de encaixar o foguete, né, com a camisinha lá e o vinagre, né? E aqui o bicarbonato aqui, né? E juntando tudinho para aquilo reagir, né? E aquilo tá encaixado, lacrado, né? Só no ponto de eu puxar a cordinha para o foguete ir, né? Muita gente, praticamente todas as equipes tiveram um problema dessa questão de vedação, né? Então, resolvendo a vedação, você resolve 90% do teu problema do teu foguete, né? Falta a cereja do bolo, é que o foguete ele esteja aerodinamicamente, né? Na medida certa para que ele possa, né, se deslocar, né, a uma distância maior. Então, tudo depende do encaixe, né? Pressurização, né? Vedação, né? Ok, né? Todos tiveram vazamento do ano passado, né? Apesar de nós conseguimos até 150, né, com a equipe da Camila, né? E o Kellyson, mais a equipe da Carla Bianca, conseguiram sobressair, ficou em terceiro, mas todos tiveram essa questão de vazamento. E a aerodinâmica também, vocês viram que alguns alunos chegaram de improviso, começaram a montar o foguete, professores, né? E aí botavam um papelão, uma coisa aqui meia solta, né? Achava que o foguete ia voar de qualquer jeito. No entanto, ele não é assim, ele tem que estar, né, em harmonia fisicamente lá, né? Para que ele possa voar, galera, né? E outra coisa também, vocês têm que construir não só um foguete com essas medidas que eu estou falando para vocês aí, que nós vamos ver também. Vocês têm que construir 2 ou até 3. Porque você não vai pegar esse foguete, colocar ele debaixo do braço e dizer que ele é de estimação. Esse daqui eu vou para o Rio de Janeiro, não é assim, não. Né? Essa garrafa, já falei antes, né? Ela vai sendo estressada, né? Pressão, lançamento,
queda no solo, queda no solo. Então, quando vai chegar o momento que você for lançar esse foguete, ele vai explodir. Então, quando eu fui também no Rio de Janeiro, muitos foguetes explodiram perto de mim. Por quê? Porque o cara, ele encontrou a medida certa para o foguete dele, né? E ele achava que ia lançar esse foguete pro resto da vida. Então, você tem um foguete, no momento que ele começa a cair no solo, ele já começa a sofrer danos, né? Sofrer danos, começa a estressar o material. E aí, quando você for lançar, né, ele pode explodir em cima de você, né? Fundamental a questão da segurança que a gente também vai tratar. Passa aqui com o professor Walter aqui novamente, né? E aí nós vamos fazer esse bate-bola aí com os professores. Na hora. Beleza aí, professor Magno, né, participando aí com a gente. A gente precisa muito do físico, né? Foguete é física pura, né? A gente é porque é um apaixonado pelo foguete modelismo, né? E essa boa vontade faz a gente estar aqui vivo, né? Participando. Sim, então, se 90% está na vedação, professor, então, a primeira vez que a gente conseguiu vedar lá em Axixá foi com essa peça aqui, ó, de mangueira de jardim. Olha aqui a peça. Espigão macho. Tá bom? A gente conseguiu vedar. Só que aqui, meu amigo, para te vedar, tu vai ter que lixar essa ponta aqui, lixar um pouco a garrafa, e esse lixamento por dentro da rolha do tanque do foguete, com uma pressão de 200 psi, tu pode estragar o lançamento, pode criar pode rachar, pode ter uma fissura. Então, a gente mandou fazer a peça com o material que eu estou te falando, que é justamente o nylon. Você vai no torneiro mecânico, tu compra, vamos dizer, compra meio metro de nylon, lá na Mangueiras e Conexões da Avenida Guajajara. Meio metro de nylon, compra uma peça dessa aqui mesmo lá e manda fazer ali pelo torneiro mecânico. Tem um torneiro mecânico que faz essa peça para mim. Eu gastei uns R$100 para fazer essa peça. Entendeu? Como a menina falou ainda agora, meu amigo, se você não fizer a peça para vedar, você vai ter problema com a pressão. É muito, gente, é uma pressão de 200 psi. Eu acho que é tipo um pneu de um trator, mais ou menos, de um caminhão, pô, o estouro disso aí. É arriscado. Então não pode estar tendo vazamento. Tem que estar seguro ali, o teu foguete, ele não pode vazar nada. Se o foguete vazou, mano, tu já tá, o teu voo vai ser muito comprometido, pô. Se é para te voar 1 metro, com a fuga de pressão, tu vai voar só 100. Então, são 7 vezes, professor. Mas lá você pode falar. Não, só a questão dessa pressão, só para eles terem noção, 200 PSI chega aí a ser 10 vezes a pressão de um pneu de carro, né? Então, é muita coisa e realmente precisa estar ali, realmente, todas as peças bem encaixadas e bem vedadas. Vocês precisam, aí na equipe de foguete de vocês, comprar o nylon e mandar fazer essa peça aqui, pô. Tá bom? O espigão macho, aí, ele é vazado aqui, ele é vazado. Tá? Tá bom? Essa peça aqui. Isso aqui, mano, isso aqui que foi o segredo de Axixá, para Axixá ficar entre os campeões. Foi essa peça aqui. Tá bom? E a técnica de colocar o combustível dentro, que eu te falei, né? A gente vai continuar, mas que já ficou para trás. A gente precisa fazer uma base com um tanque para lançar o combustível dentro do foguete. Tá ok? Então, fazer o espigão macho para poder fazer a vedação do foguete. Certo? Tem que ser um trabalho mais técnico. Tem que ir para o torneiro mecânico, tem que ir para a usinagem. Entendeu? Tem que fazer uma base pelo menos de metalon. Eu já quero fazer uma base toda inoxidável, porque termina corroendo, né, com os lançamentos. E o professor falou, é para fazer muitos lançamentos. A gente fez mais de 200 lançamentos. Entendeu? Corrigindo.
tá certo? Até tu atingir a pressão certa, até tu atingir essa aleta correta, né? A medida do combustível, qual é a medida do combustível? A gente usava, parece que 1,5 litro de vinagre para 80 gramas de bicarbonato, atingia 180, 200 PSI, mas ainda sobrava combustível. Por isso não quebramos o recorde no Rio de Janeiro. Entendeu? Matões está lá na frente, já com 260 metros lançando. Entendeu? Mas aí a gente já está conversando, ó. Manda fazer o tanque na base. Não vamos mais usar o tanque colocando lá com a camisinha, porque fomos muito criticados no Rio de Janeiro pelo professor João Batista Canalha, porque o cara vai furar a camisinha, o material é cortante, aí tu corta teu dedo, tu tá trabalhando com crianças. O material perfurante, aí tu perfura tua barriga, tá bom? Então não tá correto como nós estamos colocando combustível. Ficou obsoleto essa técnica aí da camisinha. Entendeu? E também essa questão da vedação. São duas coisas que vocês vão precisar resolver. Entendeu? A vedação, tem que vedar o foguete. Não existe vazamento em lançamento, pô. Os caras lá, mano, teve vazamento, aborta. Eu nem lanço. Teve um centímetro, sei lá, um mínimo de vazamento no foguete, eu mando fazer o aborto. Porque eu sei que eu não vou conseguir. O foguete ele não vai fazer uma boa trajetória. O plano de voo não vai ser perfeito. Entendeu? Eu prefiro fazer o aborto porque eu sei que eu corro o risco de não ficar entre os melhores lá no Rio de Janeiro. Vocês não podem ir para o Rio de Janeiro com esse problema. Para competição nenhuma. Tudo bem, aconteceu aí, mas daqui para frente, não. Manda fazer as peças para vedar essa pressão, que vocês vão ver como rapidinho aí, pelo visto aí, professor, vocês estão lançando mais de 200 metros. O negócio foi essa vedação aí. Entendeu? O menino lançou bem, mas... Foi. Eles lançaram muito bem, aerodinâmica muito boa, né? O problema é a questão a cereja do bolo de Bacabeira foi a vedação. Pois é. Então, pega o nylon e manda fazer o espigão macho. Professor, depois pode fazer uma lista do que vamos... Aqui, ó. Essa aqui que é a peça, tá bom? Só que cada equipe é que manda fazer a sua peça. Entendeu? Cada foguete... Ó, o foguete para... Eu ia pedir isso, cara. Pois é, a gente manda fazer a peça, tá bom? Cada equipe lá com a sua peça, não? Cada foguete é um espigão desse, tá bom? Como é que vamos vedar isso aí? Vocês têm outra ideia aí para vedar? Outra ideia para colocar o combustível, tá bom? Então é nisso aí. E fazer lançamentos, pessoal. Tem que lançar bastante. Entendeu? Porque no lançamento é que tu vai corrigir. Tá bom? E também usar uma base que não recua, né? Tem gente que vai fazer um lançamento, aí a base vem para trás, vamos dizer, 3 centímetros. Aí ele pensa que não é nadinha, é uma força contrária. O professor de física pode explicar isso aí pra gente. Com o recuo da base, moço, você perdeu, acho que 3 centímetros, acho que tu perde mais de 30 metros, 50 metros. De alcance, entendeu? Quando tua base recua, quando ela não está bem fixa. Porque ali tem a lei da ação e da reação, né? A terceira lei de Newton aí, o professor pode explicar melhor para a gente aí dessa base, que ela não pode recuar. Então tem muito... Além de estar vazando, professor, muitas das vezes que não pode lançar vazando, a base do aluno não está fixa. Ela não fica se tremendo todinha, recua, vai para frente, vai para trás. Moço, vai comprometer o lançamento, se a base não estiver bem fixada. Pode explicar aí, professor, essa questão aí desse recuo da base e o alcance? Posso sim.
tanto o vazamento de pressão, Uhum. faz com que o foguete não tenha propulsão suficiente para chegar onde se calculou chegar. E terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Quando você tem aí o arrasto da base, essa base ela amortece a saída do foguete. Esse amortecimento aí vai implicar lá no alcance, lá onde o foguete chega. Aí você tem, pelo menos nessa faixa aí de 3, 5 centímetros, você vai perder aí 5 a 10 metros tranquilamente, só chorando, né? Olhando aquilo. Então a base realmente tem que estar fixa, porque ela tem que ser o apoio para que o foguete saia. Se essa base corre, o foguete corre junto, ele perde força na saída. E perdeu a medalha de ouro, né? Porque se dá um recuo desse lá, já era, moço. Lá são os mínimos detalhes, né? E assim, pessoal, vocês aí de Bacabeira, a gente podia estar pensando em uma competição aqui, a Olimpíadas Maranhense, né? Aqui pra gente também fazer nossos lançamentos antes de ir para a Barra do Piraí, né? Pois é, a equipe vai para a Barra do Piraí em novembro. A gente fazia um evento aqui em setembro, entendeu? Pra gente, tipo assim, fazer um treino antes de ir para o Rio de Janeiro. A gente podia estar desenhando isso aí no grupo lá, professor Antônio Carlos, né? Com a direção do IEMA, né? Tu sabe que sem o aval da direção não tem como fazer, tá bom? Então, pessoal, de começo é isso, vedação. O que vamos fazer para vedar? Nós vamos fabricar a peça. Não tem essa peça, pô. Não existe uma peça que dá certinho para vedar a fuga de pressão do foguete. Vocês vão procurar, vão testar, aí todo o tempo vão ficar com essa problemática. Só vai acabar quando tu comprar o nylon e mandar fazer igualzinho. A medida, o diâmetro, lá a polegada certinho do bico lá, da garrafa lá do PET. Entendeu? A peça tem que ser igual. Tá bom? E base fixa. Base fixa. Não pode ter recuo. Puxar o gatilho também tem que estar tudo retinho. Se tu puxa o gatilho com fora da reta, da linha aqui do gatilho, o teu foguete também muda a trajetória. Tá certo, pessoal? Então, são muitos detalhes. E vai precisar, entendeu? Precisar lançar. Testar material. Vamos testar o acrílico com maleta. Porque o zinco, a gente usou o zinco lá no Rio de Janeiro. Deixou o foguete pesado. Nós não vamos mais usar o zinco. Tá bom? Vamos usar o acrílico. Ou a sola de sapato. Vamos ver aí o material. Nós não sabemos qual é o melhor formato de aleta. Nós não sabemos qual é o melhor peso para usar aleta, quantas aletas. Vamos fazer um foguete com 3, com 4 aletas. Qual é o material que vamos usar para fazer a aleta? Né? Como eu estou dando as dicas aqui para vocês. Tem que mandar fazer a coifa do foguete. Aquele peso lá, professor. Os meninos que lançaram 363 metros, eles mandaram fazer de aço. A pontinha lá, aquele peso que o pessoal coloca massinha de modelar, eles não colocaram nada, só fizeram rosquear na ponta aqui do foguete, rosquearam, que eles mandaram fazer no torneiro mecânico lá, o contrapeso. Tá bom? Dentro do tanque também só o combustível, não tinha mais camisinha. Tá bom? O foguete bem vedado. Outro detalhe que o professor pode tirar aqui de física, professor, porque a garrafa de 1,5 litro, ela dá um resultado melhor do que a de 2 litros. O tamanho. Entendeu? Dá uma melhor aerodinâmica. Dá porque ela diminui o arrasto. Como ela é menor, ela tem uma menor superfície de arrasto contra o ar. Então, ela é mais fina, o diâmetro dela ela é menor. Então, esse diâmetro menor, ela vence melhor essa resistência do ar. Quanto menor, melhor, né? Só que a gente tem que ter aquele equilíbrio de quantidade de movimento, né? Se diminuir muito, pelo vento. Se aumentar muito, ela acaba também parando pelo vento. Então, acho que é interessante a gente fazer esse teste com os dois tipos de garrafa, 1,5 litro e de 2 litros,
para a gente verificar esse alcance bem aí. Pois é. É preciso fazer o teste com a de litro e meio. Provavelmente, eu tenho quase certeza que eu acho melhor de litro e meio, professor. Entendeu? Mas faça os testes, porque a gente está todo mundo focado. 2 litros retornável. Não é essa, não. Pô. Tu pode perguntar para qualquer físico aí que ele vai te explicar como é que é o negócio. Como o professor aí está te explicando. Então, vamos partir para de litro e meio, vamos fazer uns testes com elas aí, vamos fazer uns lançamentos com ela. E caso dê tudo certo, nós vamos mandar fabricar a de litro e meio retornável, porque não existe. Entendeu? Quando eu vi a galera lançando 363 metros, esse é o recorde da Mobfog, 363, Sorocaba. Eu estava lá no dia desses lançamentos, lá em Barra do Piraí. Aí eu fui questionar, eu fui lá, peguei o foguete retornável de litro e meio. Aí liguei para meus parentes de São Paulo, epa, comprei umas coca aí retornável de litro e meio, todo mundo atrás. Papai, aqui em São Paulo não tem não. Ei, meus pessoal aí de Brasília, meu amigo aí, cadê? Não tem. Procurei foi o Brasil todinho, pro sul, não tem. Resultado, Sorocaba mandou fazer a garrafa, professor. Não existe retornável de litro e meio. Eles mandaram fazer o PET para lançar. Foi um trabalho de mais de 3 anos lá, a quebra de recorde. Não foi um trabalho aleatório, não. Foi ciência pura. A gente está falando de ciência aqui, é de tecnologia, de foguete. Tá bom? Então, foi isso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Por isso que eu estou dando esse alô aqui, ó. Não viajem muito nesse negócio de 2 litros, não. Testem a de litro e meio, façam um teste, para vocês compararem o melhor alcance, entendeu? Agora, lógico que a retornável ela vai aguentar até 200 PSI. Professor, só um lançamento já era. Quando você lança com 200 PSI, o outro lançamento, se tu botar 200 PSI, ela estoura. Ela já criou várias fissuras, entendeu? Eu, no máximo, 2 lançamentos, uma garrafa. Não tem condição de tu ficar lançando uma garrafa aqui, só porque deu certo aqui, tu vai levar para o Rio de Janeiro. É por isso que o professor Carlos Júnior falou a situação de fazer 2, 3, 4, deixar pronta com as mesmas medidas, no mesmo padrão, para justamente ter essa reserva e não ficar desgastando apenas um foguete. Pois é. E aí Pode falar. Sobre a base, assim, eu queria saber mais ou menos as medidas, os materiais, quantos metros de cano, essas coisas. O material para a base, a gente usa o metalon, o aço, o cano de aço, né? E o nylon. Tá bom? É o metalon e o aço para fazer a base. Tá bom? E aí a gente apelidou a nossa de macaca, né? A gente fez tipo um desenho de uma macaca. Foi a criação de um aluno, Magno, né? E aí deu muito certo. Essa base aí ela é usada hoje no Brasil todo. Essa aqui a gente criou aqui em Axixá. Fez muito sucesso lá no Rio de Janeiro. Tá bom? Então a gente pode estar disponibilizando para vocês o desenho da base, né? O desenho da base, porque aí vocês criam uma base em cima dessa. Criam uma melhor do que a de Axixá. Foi isso que Matões fez. Matões fez uma base e um foguete melhor do que a de Axixá. Tá bom, pessoal? Nós não temos nenhum foguete que preste no IEMA atualmente. Não tem nenhuma equipe favorita. Tá bom? Zerou tudo. Bacabeira tem a mesma chance de Matões e de Axixá. Tá tudo igual. Quem vai chegar na frente é quem fizer o melhor lançamento. Ou seja, aquela que o foguete tiver a melhor aerodinâmica. A competição não é de base, entendeu? Às vezes até com uma base de PVC tu ganha uma de aço, né? Mas como eu acho melhor de aço, porque não tem recuo, eu não corro esse risco de ir para o Rio de Janeiro, chegar lá, dar algo errado,
Então a gente faz uma base que não vai ter recuo, né, na hora do lançamento. Ela vai aguentar, né, o disparo, né, o gatilho sendo disparado. Professor. Ela vai ficar aço, metalon e nylon a base. O PVC eu corro o risco, pô. Tu já viu o cano rachar lá na hora do lançamento? Na hora que eu meter 200 PSI, esse cano já foi daqui de São Luís lá para o Rio de Janeiro e ele racha. Então eu faço logo de aço. Eu não posso ter uma despesa de 20 e poucos mil reais para ir para o Rio de Janeiro e chegar lá, minha base de PVC rachar, né? Entendeu? Então, eu acho que é o fator risco que a gente está correndo com o PVC. Você pode ter uma surpresa. Professor. Oi. Pode falar. Sobre a base, ela quanto maior é melhor ou pode ser pequena também? Lá no último lançamento a gente viu vários modelos de base, né? Tinha umas bases que eram bem grandes e tinha umas que eram pequenas, né? E aí, eu olhando as bases grandes, né? Algumas lançavam bem longe e outras davam trabalhinho. Eu ficava imaginando assim, nossa, mas a base até encher isso tudo. Será que dá certo essas grandes aí? E algumas deram certo, outras não. Eu queria saber se era melhor fazer grande mesmo ou pequeno, tanto faz. O melhor de desenho de base que nós tivemos em Axixá foi uma base grande, feita por um aluno gigante, né, que a gente chamava aí, Paulo, Pedro, né? Eles são lá de Jaburu, né, em Morros. Então a base era grande, a base deles. Mas no dia da Mobfog, que a gente ia decidir para quem ia para o Rio de Janeiro, né, eles não conseguiram fazer um bom lançamento e uma base pequena, mas de aço. As bases de Axixá, que eles fazem tudo de aço. Entendeu? Eles não usam mais o PVC. Tá bom? A gente pode usar uma base pequena, sim, para testar, tá bom? E usar uma base maior, mais pesada também, né? O negócio é o transporte. Eu acho melhor lançar com uma base mais alta, uma base melhor, entendeu? Uma sustentação melhor. Mas, lógico, a competição é de foguete, entendeu? Vai vencer quem fizer o melhor foguete, um foguete mais leve, um foguete com uma melhor aerodinâmica, com um melhor plano de voo. O que o professor está colocando aqui, professor de física. Entendeu? Esses estudos aí que tem que ser feito. Entendeu? A competição é de foguetes. Tu pode ganhar com uma base de PVC. Eu é que não vou correr o risco de ir com uma base de PVC. Quando a gente chegou lá em Matões, os alunos tinham essa base de PVC. E aí eu comecei a montar a base de aço, né, lá de Axixá, para a gente fazer os testes, e eles todo o tempo apaixonados pela base de PVC. Eu digo, não, vocês não vão poder ir para o Rio de Janeiro com essa base de PVC, não. Esquece isso. Vocês vão ter que fazer uma base de aço para vocês. Os gastos são muito altos. Eu não vou botar, não. O Jonathan Almada, né, que era nosso reitor, me deu essa confiança aí, para me dar essa formação nos IEMAs. Então, todo mundo que for para São Paulo, para o Rio de Janeiro, do IEMA, o padrão é esse aqui. Cano de aço, nylon e o metalon. Tá bom? Eu gosto de base grande. Né? A base lá do Axixá, a melhor base que tinha era uma base grande. Mas tem outras bases menores, né? Então a gente vai fazer o desenho delas aí, tá bom? E daí, com uma boa base, um bom foguete, né? Com esse trabalho que vocês já têm aí, foi uma merda lá no Rio de Janeiro, porra. O Célio já tinha condição de trazer essa medalha de ouro. O negócio foi que deu tudo errado lá no dia do lançamento. Entendeu? O foguete parece que saiu da base antes do momento. A questão da vedação, né? Não estava bem vedada a coisa. O foguete lá de Axixá, rapaz, eu deixo ele lá na base, ele só sai na hora que eu quiser, rapaz. Deixa ele lá. Como é que ele vai sair? Se ele está vedado, está preso no gatilho? Só na hora que eu disparar o gatilho. Os meninos lá, eles lançam com muita segurança em Axixá.
tá bom? Então, foi mais ou menos isso. A diferença foi justamente essa, base, né, uma base melhor e essa vedação, certo? Isso aí, agora o foguete, como eu disse, ninguém tem. Até porque precisa se fazer esse estudo com a retornável de 1,5 litro. E pelo que eu já vi aí fora, mano, né, vamos ver aí, vocês fazem o teste aí, vocês podem me dizer o resultado. Entendeu? Mas a UP São Luís fala que os melhores resultados é com 1,5 litro. Tá bom? Então, fazer uma... Porque como é que eu vou botar o manômetro, né, no PVC, né, ali, né, aquelas peças ali, aquilo ali tem que ser tudo de aço, pô. Aonde vai ter a pressão, tem que ser de aço. Não dá para ficar arriscando com o PVC, você lançando com 200 PSI. Entendeu? Porque é o seguinte, eu estou falando 200 PSI, né? Pô, mas 200 PSI, eu já fiz o melhor foguete, eu já fiz tudo quanto foi teste, e o foguete não chegou a 300 metros. Então eu vou aumentar a pressão aqui, eu vou botar 250 PSI para lançar. Entendeu? Porque eu preciso lançar 300 metros. Entendeu? Meu amigo, tem muita coisa para estudar. É aquilo que eu te falei. Não, ninguém sabe foguete ainda aqui, não. Nós estamos vendo, nós estamos estudando, nós estamos descobrindo. Tá bom? Agora, já temos essa vantagem aí, né? Já sabemos qual é o material para fazer a base, já sabemos qual é o material para fazer a vedação do foguete, e estamos pesquisando o melhor material para fazer a coifa, o melhor material para fazer a aleta, ou a melhor garrafa, se é de 2 litros ou se é de 1,5 litros. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta aí? Beleza. A Darlene quer falar. Fala, primo. Não, apertei aqui sem querer. Assim, tinha como a gente ter um momento lá em Bacabeira, a gente levar a base de aço, pra gente levar umas 3 bases de aço para lá? Porque eu acho que é importantíssimo, galera. Eu andava com as... Eu dizia assim, Jonathan Almada, me manda uma caminhonete para cá. Aí ele mandava. Aí eu botava as bases tudo em cima e ia pros IEMAs com as bases de aço. E a Xixá tá pertinho, né? A gente pode ir lá rapidinho. Oi. Só uma dúvida, porque, assim, eu queria saber o tanto de, assim, 1 metro de cano que a gente vai precisar comprar pra gente fazer uma base. Ou você vai mandar um desenho com o total, com as medidas. Ó, se for de PVC, você vai precisar mais ou menos de 2 metros de cano de PVC, né? 2 metros de PVC. O cano. Só que eles vendem a vara de cano, né? De 6 metros. Aí você serra, aí só 2 metros de PVC. Tá bom? Eu posso mostrar uma base. Eu tenho uma base de PVC aqui, que ela lança muito bem, tá bom? Tá bom? Tá bom? Então, o PVC, aí tem luva. Professor, gente, estão me escutando? Respondendo a pergunta da Ana Paula. E, Ana Paula, a gente vai... no meu passado distante, antes de ser professor, eu era serralheiro, gente. Eu trabalhava fazendo portão. Então, eu entendo um pouco aí dessa construção de base, principalmente de metalon. Essa situação, assim que a gente tiver esse modelo, que o professor vai nos dar o modelo de que é utilizado, e nós vamos sentar e desenhar o nosso modelo de base. Eu acho que foi
Quem perguntou aqui se base grande, base pequena. Foi eu, professor. Sim, Darlene, isso. Darlene, a questão da base grande e base pequena. Do ponto de vista físico, a gente precisa encontrar um meio termo para isso. Porque se a base for muito pequena, no momento que você dá a propulsão do foguete para ele sair, pela lei, pela terceira lei, a base pode chegar para trás e perder alcance, como eu falei no começo. E se a base for muito grande, pode atrapalhar desde a montagem até meio outras situações que pode acontecer. Então, a gente vai precisar desenhar uma base para a nossa realidade. Então, só quando a gente tiver essa base da nossa realidade, é que a gente vai saber o tamanho e o orçamento para cada base. Porque se o professor está falando aí que 2 metros dá para fazer uma base de PVC, a vara de cano são 6 metros, então já daria para 3 bases. São quantas equipes tu tem aí, Carlos Júnior? Quantidade de equipes? Espera aí, eu acho que são 8 equipes. Deixa eu olhar aqui no grupo. Se não me engano, parece que são 8. E, gente, deixa eu só pegar o carregador do notebook aqui rapidinho, pera aí. Deixa eu olhar aqui. São 10 equipes. 10? Pode parar. Professor, e a base de aço? Porque ele falou... Ah, não, olhei aqui no grupo, são 11 equipes. 2 metros. 11. Agora a base de aço... 11 equipes. São quantas equipes? 9, 10, 11? São 11. 11. Certo. Então, essas 11 equipes, a gente tem que ver o seguinte, porque o metalon, a vara de metalon, ele também vem em 6 metros. Então, se a gente tiver essa média aí na pior das hipóteses, a gente tendo aí fazer 3 metros por base, cada vara de metalon vai dar para 2 equipes, né? Fazendo assim um orçamento um pouco exagerado. Então, a gente precisaria aí de 6 varas de cano, mais ou menos, 5 a 6, para a gente fazer. Mas isso a gente só vai ter certeza quando a gente sentar para desenhar a nossa, tá bom? Porque o professor vai fornecer, aí, obviamente, aí um modelo para a gente entender, para a gente ver essa situação, e a gente vai estar fazendo conforme a nossa necessidade e conforme o que a gente for construindo. Porque no caso, embora tenha aí as receitas já, né, a gente temos valores, temos medidas, é claro que a gente vai ter esse parâmetro, mas a gente vai estar se baseando também no que a gente precisa, no que a gente pode, no que a gente quer. Então, é aquela questão que eu falei para vocês do experimentar. A gente faz uma base, essa base a gente vai testar, faz um foguete, esse foguete a gente testa e analisa. O foguete precisa diminuir isso, precisa diminuir aquilo, vamos testando até chegar no ideal. Aí, a partir desse ideal, a gente vai fazer tudo. Aí faz todas as bases, monta todos os foguetes, aí a gente vai para o ajuste fino, né, que a gente chama, que é um arrastozinho aqui, uma vedação ali, que a gente precisa. Com relação a isso, estou me adiantando aqui, mas acredito que o professor Carlos Júnior também vai apoiar. Com relação a esse orçamento, obviamente que a gente vai verificar como a gente consegue esse dinheiro. Eu também sou de acordo com a base de ferro, porque a gente vai diminuir a questão da base sair, eu tenho um melhor apoio, e posso também nela montar tudo isso que o professor está falando, através ali daquela base. Então, a gente vai conseguir, a partir da base, fazer aí um bom suporte para o foguete. Lembrando que, como o professor falou, é lançamento de foguete. A base vai nos ajudar bastante, mas não adianta nada a gente ter uma ótima base e a gente não ter a mesma dedicação com o foguete. Então, a Ana Paula, né, que está com essa preocupação, fique tranquila que a gente vai ver a melhor forma para a gente poder fazer tanto base quanto foguete, para a gente ter um ótimo lançamento. Não sei se eu tirei as dúvidas e acalmei os corações de vocês aí que estavam um pouco preocupados. Vou passar aqui para o professor Walter, que ele está com uma base aqui, Magno. É porque ela falou lá no PVC, né? Ó, o PVC aí, ó, o material aí. Ó.
Esse aqui que é o material, tá bom? Então, ó, uma das peças mais importantes seria essa aqui, ó, a vara de lançamento. Deixa eu mostrar aqui a peça. Essa aqui, ó. Ó aqui, ó. Nela tu vai ter a válvula de aborto, né? Vocês já sabem. Ok? Você vai ter um T, tá bom? E uma luva, que é para poder segurar o manômetro, tá bom? Essa vara de lançamento é que vai segurar toda a pressão. Agora temos que fazer ela de aço, pessoal. Entendeu? Porque é arriscado já no PVC, pela pressão que vamos dar dentro do tanque de combustível. Então, vamos fazer essa vara de aço, essa vara aqui, ó. Tá bom? Olha aqui o que eu te falei do espigão aqui, ó. Aqui é que vai vedar o foguete, tá bom? Que é justamente essa peça aqui, ó. Ó. Tá? E essa peça aqui, ó, ela é uma peça improvisada. Você precisa mandar fazer essa peça, que é para segurar bem aqui o foguete. Então, na vara de lançamento vai ter um espigão macho, uma luva, né? 10 enforca-gato. Olha aqui as braçadeiras, né? De aço, tá bom? Um T e uma válvula, tá bom? São poucos os materiais, tá certo? Para a gente fazer uma base de PVC, certo? Mas aí, eu acho melhor vocês partirem para o metalon, porque na hora de fixar essa base, o PVC é muito leve, não dá muito certo. Entendeu? Então tem que ser uma coisa de ferro pesado, aonde vai dar uma melhor segurança na hora do lançamento. Entendeu? Tem gente que na hora que vai puxar o gatilho, a base vira todinha. Provoca até acidente lá nas Olimpíadas. Tá bom? Então, ela perguntou aqui o material. Então, se tu for usar o material para fazer a base, é o PVC, 2 metros, tu vai comprar 3 joelhos, tá bom? 2 luvas, um espigão macho, 2 braçadeiras de nylon, tá bom? Assim, eu acho bom eu levar uma base, ou então bater a foto para vocês, uma base de aço. Entendeu? Para vocês criarem uma melhor ainda. Agora, como que nós vamos fazer isso? Aqui, porque está um pouco complicado por causa da pandemia. Essa base que eu uso aqui é a base que o Dr. Canales usa para dar aula na OBA, né? na Olimpíadas, na MobFog, tá bom? Eu acho que vocês precisam sair do PVC e ir para o aço. Oi. Seria bom se eu pudesse tirar uma foto, entendeu? Assim, mandasse o professor Carlosinho botar no grupo depois para a gente ver como que é assim, essa base de aço, para a gente poder ter assim, uma noção, entendeu? Tá, eu tenho bastante foto das bases de aço. Eu posso estar colocando no grupo lá do professor Magno. A gente poderia também estar te colocando no grupo do FogSat, o grupo oficial do IEMA de foguetes, que é o grupo lá administrado pela direção, né, pelo professor Rinaldo, né? Entendeu? Tudo bem, pode ser, sem problema. Porque como você está trabalhando com foguetes, então nada melhor do que as suas sugestões lá no nosso grupo. Professor, sim. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Esse professor Walter, o senhor tem algumas construções, turmas, escutem aí. O senhor tem aí daquelas construções de base, de foguete no seu perfil do Facebook, não tem? Tenho, bastante. Eu vou passar o perfil do seu Facebook justamente para eles poderem acompanhar lá, que lá tem as filmagens, gente, passo a passo que o professor explica tudinho sobre a questão de construção de base, certo? Certo. Pois é.
Então, e daí, pessoal, eu acho assim, que a gente poderia ver vocês aí, né, ver já um momento presencial para construir as bases e construir os foguetes e fazer os lançamentos. Isso seria possível, professores, já de forma com a Olha, seria direção? assim, seria, ela deu carta branca para a gente, né, tendo toda aquela questão dos protocolos de segurança, né, isolamento, máscara. Eu creio que eu vou conversar com o coordenador, que é o professor Aécio, né, que ele também tá muito disposto a fazer esse processo. Ele não está hoje porque ele tomou a vacina, e aí ele sentiu os efeitos, né, que essa vacina da AstraZeneca, ela está fazendo, mas com certeza a gente pode sim, professor, pode levar o senhor, certo, AK, com toda essa questão do senhor apresentar, fazer tudo, o suporte que o senhor possa apresentar para os alunos, certo? Aí a gente faz uma coisa isolada, beleza? Dá para fazer sim, eu vou só Acho que conversar com sai o coordenador. uma base boa, acho que sai pelos R$ 400, pô. O que o senhor está falando, deixa eu só traduzir para eles, porque eles já estão nesse nível aí de 120, 150. Base de metal, você fica assim, poxa, base de metal para um foguete, mas aqui é um foguete que ele está falando aí de 200 PSI. Nosso foguete, ele chega, professor, eu digo por mim, em 2017, ele chegava a 80, 90, 100 PSI no máximo, estourando. Então, uma base de cano de 200 PSI, esse foguete está com um impulso muito alto, então ele pode quebrar essa base de cano. Né? É Esse aqui é a arriscado, é questão. arriscado. Não dá não, gente, para trabalhar com PVC, com isso aí não. O máximo que a gente conseguiu foi, acho que foi 120, 150 PSI, mas foi um lançamento único que a gente fez em 2017, mas geralmente ele beira os 80, né? 90% 80, e aí uns 20% ele vai aí para um pouquinho mais, 90, 95, acho que talvez que não passe nem de 100 PSI. Então, o que tem que ficar acertado aqui é que a gente vai deixar essa paixão pelo PVC e começar a trabalhar com o nylon, né? Trabalhar com o metalon e com o aço galvanizado ou inoxidável, né? Eu acho até melhor, no caso da vara de lançamento, a gente fazer já com um cano inoxidável, porque o combustível, né, faz muita corrosão, então o material inoxidável ficaria melhor ainda, tá bom? E nessa faixa de 300 e pouco a R$ 400 cada base. Mas aí, moço, você está sossegado, né? Você vai para sua competição sabendo que você não vai ser pego de surpresa, né? Numa rachadura dessa aí do PVC. Mas esses canos aí, mano, não são muito confiáveis assim não, pessoal. Então, eu acho bom mesmo, desde já, a gente fazer já essa estrutura, entendeu? De foguetes e de base, tá bom? E testar. Se organizem aí, a gente leva umas 2, 3 bases aí para vocês, mas eu já posso mostrar, né? Fizemos em Axixá, tá bom? Eles não usam mais esse gatilho deles, já é automático, pô. Isso aí que eu queria para vocês pesquisar. Vocês ainda usam aquele gatilho com cano, né, de PVC, com essas braçadeiras de enforca-gato, não é isso? Ainda assim, isso, ainda assim. Ainda assim, né? Então, eles já estão usando mais ou menos. Não tem sabe aquele negócio de prender roupa? E amor, É um pregador. pegar um prendedor de roupa, entendeu? Porque as bases lá dos caras lá, desse nível lá, eles não, o gatilho deles, pô, já é altamente avançado. Eles já usam essa técnica aqui, ó. Entendeu? Não tem mais esse monte
que eu chamei, eu batizei, a gente batizou essa peça aqui de ratoeira. Né? E como eu falei, professor, você precisa ter uma macaca, que é de aço, uma base de aço. Você precisa ter uma ratoeira. Essa ratoeira, porque vai te dar mais garantia no lançamento. Entendeu? O teu foguete não vai escapar antes de tu fazer o disparo. Então, a gente precisa desenhar o gatilho, um novo gatilho para vocês. E fazer o rabo de tatu, que é justamente a peça que vai evitar qualquer tipo de fuga de pressão. Então, a gente batizou de macaca a base de aço, a gente batizou de ratoeira, essa técnica de prender o ratinho, né? Só que a gente usa aqui para soltar o foguete, para prender o foguete, tá bom? A gente não está mais usando as braçadeiras de nylon, a gente usa uma ratoeira e usa o rabo do tatu para fazer de nylon lá, para fazer o espigão macho, né? Só que o espigão macho é uma peça aí da hidráulica, né? Aqui no foguete PET, nível 4 da OBA, a gente botou o nome de rabo de tatu, tá bom? Que não tem vedação, certo? Aí daí a gente vai verificar a técnica de combustível, se a gente vai continuar colocando com a camisinha, né, o vinagre, coloca dentro da camisinha, depois bota lá, aí depois o material, né, pontiagudo, perfura a camisinha, tá bom? E eu não quero críticas lá na Olimpíadas, ou então alguém barrar o nosso lançamento, tá bom? Então eu posso botar o combustível no tanque, na base, e depois derramar dentro do foguete. Ou então, vocês podem continuar utilizando a camisinha, tá bom? As aletas que matões usam, são 3 aletas no foguete só. Eles usam material de PVC, de forro de PVC, um material bem leve nas aletas, né? Vocês ainda vão decidir se vai ser 2 litros ou de 1,5 litro o tanque. A gente precisa testar bastante a de 1,5 litro, porque a de 2 litros, a gente já tem títulos lá com a de 2 litros. Vamos ver a de 1,5 litro, tá bom? E a coifa do foguete, né? A coifa de foguete, a gente vai fazer lá um biquinho de aço, ou a gente vai botar massinha de modelar, tá bom? Então, e daí sim, a gente fazer bastante lançamentos. Tá ok, pessoal? Com certeza, vocês estarão lá entre os melhores lá no Rio de Janeiro, tá bom? Agora é interessante, né, que a gente faça os lançamentos. Eu quero que vocês me convidem para quando forem fazer os lançamentos, para mim poder participar, tá bom? E eu vou estar enviando o modelo das bases de aço, tá bom? Eu tenho a foto do foguete que lançou 366 metros. Vou mandar também a foto do foguete, né, que teve esse lançamento. É um foguete de 1,5 litro, não é de 2 litros. Tá bom? Mais alguma coisa ainda? O que vocês dizem ainda? Pode explorar aí. Tá certo? E também nós precisamos saber a quantidade de combustível correta para atingir 180 a 200 PSI, tá bom? É o cálculo aí estaquiométrico que o professor vai se encarregar aí de fazer, tá bom? E aí é só me avisar o dia, a hora que vocês querem lá uma demonstração já com a base de aço, a gente vai lá e faz esses lançamentos lá com vocês, deixa a base com vocês, né? Para vocês elaborarem a de vocês, né? Ok, mas professor. Gente, já passando um pouquinho da hora, essa live foi bem extensa, o professor aí, vejo que ele tem uma dedicação muito grande, né? Tem uma paixão, né? Na questão dispôs do seu tempo, né? Dispôs a acompanhar a gente vai fazer esse cronograma todo aí, eu só peço um pouquinho de paciência para a gente poder conversar com a Jeane, para a gente ver um dia. Lógico que a gente vai ter essa responsabilidade junto com vocês, com os pais de vocês, como eu falei, né?
esse processo é um processo que engloba todo mundo, né, todos esses profissionais. E aí, vamos marcar aí um dia, professor Walter, levaremos o senhor lá, né, o senhor fazer uma demonstração para eles olharem, né, e aí eu preciso conversar com a Jeane, né, primeiro com o coordenador, com a Aécio, depois Jeane. E aí, no mais, nos outros questionamentos, turma, o professor tem um perfil aí do Facebook, né, que ele explica a construção de base, construção de foguete, que eu já passei para vocês aí no grupo, vocês podem estar aí adicionando, né, para assistir a questão dos gols. Ele fala até, inclusive, também do Open Rocket, né, professor? Então, eu vou deixar aqui as considerações finais, professor, do senhor e do Magno, né, para a gente poder encerrar essa live aí. Então, pessoal, eu fico muito contente em poder contribuir com vocês e dizer que eu sou um apaixonado por tudo que toca a questão aeroespacial. Isso é desde criança, desde de empinar pipa, né, na minha infância. E daí eu vim para o IEMA e venho desenvolvendo esse trabalho, né, de tecnologias de foguete. Eu fiz algumas formações no Rio de Janeiro, né, participei da Jornada Espacial, e daí eu acho que também está muito relacionado com a criatividade, porque eu já trabalhei de sapateiro, né, eu gosto de trabalhar como marceneiro, eu gosto de trabalhar de várias formas, né, e eu tenho muitas ferramentas, e isso aí ajudou, né, a gente desenvolver uma base e desenvolver umas técnicas para chegar em primeiro lugar no Rio de Janeiro, né? E daí para frente, pessoal, é plantar a semente, entendeu? Que dá certo e vocês vão conseguir fazer um bom orçamento, construir a base de vocês de aço, construir um foguete com uma boa aerodinâmica e fazer os testes, né? Fazer os lançamentos, né? E aí lança, corrige. Tu só vai conseguir corrigir lançando, pô. Tá bom? Então, muito obrigado, e quero dizer que eu estou à disposição da equipe aí de Bacabeira aí de foguetes. Pode contar comigo aí, que eu vou estar disponível aí a trabalhar junto para a gente quebrar esse recorde lá em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Obrigado. Valeu. Walter, Magno, tá aí, Magno? Estamos aqui. As considerações aí dessa live foi maravilhosa aí, o professor Walter é parceiro, né? Você vê que o cara tem talento aí, né? A gente estranha um pouquinho, porque a gente, como diz o Flamengo, a gente não está ainda nesse patamar, mas nós vamos chegar, se Deus quiser. O patamar do cara é alto, né? É muito bom a participação do professor, as considerações, o que ele teve a falar, o que ele trouxe, a contribuição foi muito boa. A gente percebe que foi muito boa, porque despertou nos meninos aí, das equipes, essa curiosidade, como é que faz, como é que é isso, como é que é aquilo, os meninos já começaram a buscar essas ideias e essas inquietações. Eu percebo também que ficou até demais aí para algumas coisas, mas desde já, gente, quer tranquilizar vocês, tá? Os professores que aqui estão junto com vocês, tá? A gente vai fazer de tudo para que todos tenham o material padrão, todos tenham base de aço, todos tenham a garrafa PET. Se a garrafa PET, a melhor for de 1,5 litro, a gente vai estar conseguindo 1,5 litro para todo mundo. A vedação com a peça de nylon, tá? Isso aí tudo a gente vai estar com vocês, e a gente pede só que vocês tenham essa dedicação em tudo, tá? Muito boa participação do professor Walter. Eu desde já... Estamos aqui para o que der e vier, tá? Pode chamar, estou no grupo lá, pode me chamar se você tiver alguma dúvida. Eu vi aqui acho que foi o Kerlisson que falou sobre a questão da aerodinâmica, né, Kerlisson, aqui no chat. Precisando, Kerlisson, de ou qualquer outro aluno precisando tirar uma dúvida sobre essa questão aerodinâmica, inclusive tem uma questão lá de garrafa que colocaram. E sim, quanto mais lisa a garrafa, melhor. Se vocês prestarem atenção, os foguetes construídos, eles realmente são todos lisos, né? Então, desde já digo para vocês, nada de garrafa cheia de ondulações. Quanto mais lisa a garrafa, melhor para vencer a aerodinâmica. Tá bom? Então,
fique tranquilo, nós estamos aqui, como o professor falou, a gente vai estar nessa de lançar, ver o problema, resolver e voltar a lançar, tá? A ciência se faz assim, método tentativa e erro, tentativa e erro, entre isso a gente corrige, tá bom? Nós estamos aqui para isso, e qualquer coisa, gente, é só chamar, estou aí à disposição de vocês, viu? Obrigadão. Fiquem ligados aí no canal, né? Até a próxima aí, professores, né? Valeu pela live extensa aí, mas eu acho que foi bem produtiva, né? Então, valeu, galera. Até a próxima aí. Valeu, professor Walter, professor Magno aí, 2 mestres, 2 feras aí, né? Pro nosso time. Falou. Falou, tchau. O Brasil tá lascado. Insuportável.